Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que conhece muito de Votuporanga, professor, foi locutor, professor Valdemar Della Valle. Professor, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a deferência de ter merecido este convite, né, pela honra de participar junto com essa autoridade. Bom, vocês perceberam a voz do professor, né? É óbvio que trabalhou em rádio. Agora, conta a história. Primeiro, vamos lá. Quando o senhor veio para Votuporanga, veio fazer o quê? A família? Conta um pouquinho da vinda da família do senhor. Moço, eu não sou pré-histórico, não. Mas eu vim para Votuporanga novo ainda, né? Fui morar num sítio lá em Paris, eu era meninão ainda, estudei na escola em Paris, até uma história. Eu fiz até o quarto ano de grupo em Paris, depois eu vim para Votuporanga para fazer admissão, tinha que fazer curso de admissão. A dona Mezinda ou não? Não, curso de admissão aqui no Cícero Barbosa, Cícero Chamena, né? Porque a dona Mezinda, ela dava um curso de admissão. Também dava, você está bem informado. Mas aí eu vim aqui para fazer esse curso de admissão. Aí entrei aqui para fazer quinto ano e por aí afora, e me formei. Eu só estou contando tudo isso para dizer que eu voltei depois lá para a escola onde eu estudei, em Paris, para ser diretor da escola. Aí eu dirigi a escola Cecília Meirelles, em Paris, por um tempo. Quanta honra, né? E gosto de ir lá até hoje. Sou muito ligado em Paris e até nós ainda temos um pedacinho de terra lá perto de Paris que nós guardamos. Não é ele. Então tá bom. Bom, professor, mas assim, desculpa, quando o senhor falou que o senhor fez admissão ali no colégio, o que era o colégio? Era uma escola mais ou menos tipo particular. Tá. E era do professor Cícero Barbosa Lima. A esposa dele, que era a dona Chamena, um irmão dele, que era o senhor Ineu, um grandão, assim, um militar, até ele montou uma equipe para fazer demonstração de ginástica de solo, ginástica de aparelho em toda a região aí. Eu tive a honra de participar. Então foi muito gostoso isso aí. Inclusive, na época, fazia parte também, dentre vários alunos, muitas autoridades da época eram alunos de lá. Hoje até guardo, ainda que eu vou ressaltar mais tarde, o Rapazzi. Paulo Rapazzi? Paulo Rapazzi, irmãozão meu. Gosto. Sabe tudo de Votuporanga. Ele é ótimo. Bom, e aí o senhor veio para Votuporanga e aí começou a fazer o quê? Qual foi o primeiro trabalho? Como é que o senhor começou? Eu fiquei aqui, mas aí eu fiquei sabendo que tinha um serviço de alto-falante, que não tinha rádio, que tinha um serviço de alto-falante, e eles estavam precisando demitir alguém. E eu gostava demais disso aí. Então, inclusive, eu fazia serviço de impostação de voz sozinho em casa. De manhã eu tomava um ovo batido e saía no quintal falando, estava lendo para firmar a voz. Aí eu fui admitido para trabalhar. Garoto ainda? Garoto, meninão. Eu tinha 12, 13 anos. Eu entrei no serviço de alto-falante, a Voz do Oeste, que era tudo que tinha para informações. E essa Voz do Oeste, até vou me delongar um pouco, porque ela merece. Lógico. A Voz do Oeste foi o primeiro serviço de informações sério aqui de Votuporanga, que falando para toda a cidade com imparcialidade. E nós tínhamos? Nós tínhamos 3 cornetas, 3 serviços de alto-falante, daqueles instalados na cidade, com maior dificuldade. Não, era tudo por fios. Então tinha que puxar uma fiação de lá da Praça da Matriz, onde era. Ali era o escritório, ali era o estúdio. O estúdio era aí perto da Concha Acústica, do lado assim. Ali onde funcionou a Rádio Clube depois. Isso, é por aí. Não, aí é que era a Voz do Oeste. Então, aí eles puxaram um serviço, uma corneta, um alto-falante, daqueles na Praça da Matriz. Depois ficaram a fiação e puxaram outro lá na Praça São Bento. E um outro a fiação puxar aqui na Praça Santa Luzia. Então, que dificuldade. Coisa doida. Então, o que eu dizer? A Voz do Oeste falando para toda a cidade com imparcialidade. Porque era o único que falava por lado. E era a comunicação de Votuporanga. Tudo que acontecia passava por nós. Casamento, nascimento, batizado, morte, tudo passava por nós. Agora, como que era? Tinha uma certa programação? Como que funcionava? Tinha um horário de
começar Não, a hora? nós tínhamos um horário, sim. Iniciávamos a tal hora e terminávamos a tal hora. E dentro desse horário nós tínhamos programação normal. Então, Como uma rádio. Você fazia, era uma rádio. Você fazia o comercial, né? E além dos comerciais que você faturava, né? Promovia as firmas da época que tinha por aí, loja Riachuelo, casa não sei o quê, essas coisas aí, e a gente anunciava tudo o que acontecia. Todos os fatos sociais, políticos, tudo que acontecia passava por nós. E de quem que era? Quem que era o proprietário? É Alberto Pinfield. Senhor Alberto Pinfield, que não foi de Votuporanga, esteve aqui, instalou, trabalhou e tal, e depois nunca mais tive informações dele. E aí, quem tocava? Mas ele era um cara muito bacana, muito bom. Aí ele passou para mim. E quando eu assumi tudo. Ah, o senhor assumiu tudo. Eu assumi tudo. Aí eu lembro que depois a gente tocava músicas também. E até essas músicas, na época, a gente não tinha esses discos. Aqueles discos. Era um discão, 78 rotações, pesado. E a cada 2, 3 músicas, tinha que trocar a agulha. Então, você abria assim, tirava aquela agulha, jogava, pegava a outra agulha, apertava lá, né? E o disco, 78. 78. Aí você carregava e falava aquilo lá. E aquilo... eu lembro até, arrumei um tempo, foi um rapaz lá que foi me ajudar. Ele ficava fazendo a técnica de som lá. Sim. Era um gordinho chamado Batata. Bons tempos. Bons tempos. E eu fazia comerciais. E era bem procurado. Então eu fazia comerciais de várias lojas. Tudo. Ou falava comigo ou não fazia comercial. Era tudo que tinha. E para mim era muito bom aquilo lá. Ixi, eu era autoridade. A pessoa ia lá para ver. Quem é que está falando? Quem é esse cara? E tinha pedido de música. Vixe, de tudo quanto é coisa. Olha ele. Eu saía na rua e eu fazia assim, olha, é aquele que era... Que gostoso. Valdemar, e as pessoas, as informações, né? Por exemplo, casamento, falecimento, aniversário, as pessoas levavam até você. Sim, levavam. Levava. E as notícias de política? Você dava notícias de política, social? Dava. Como é que você conseguia? Eu procurava me manter na imparcialidade, sabe? Eu evitava tomar partido, então, mas divulgava um fato. Em toda a cidade com imparcialidade. Exatamente, fala a Voz do Oeste. Toda a cidade com imparcialidade. Numa gentileza da... Mas o senhor ia até a prefeitura, até a Câmara de Vereadores, o senhor fazia esse trabalho de jornalista. Também. E era vendedor. E quem completava, que no domingo, nós tínhamos um jornal de circulação só domingueira. Que era o Oeste Paulista. O Oeste Paulista. Então, eu anunciava todo dia as coisas e no domingo o Oeste Paulista falava uma manchete de uma coisa, de outra e tal, e completava. Era tudo. Se nós não tivéssemos anunciado, não tinha acontecido. A Gazeta Esportiva, não a Gazeta Esportiva, ela tinha um slogan que chamava assim, se a Gazeta não deu, você não sabe o que aconteceu. Que bacana isso aí. É isso mesmo. Porque os slogans eram todos rimados, né? Tinha uma coisa assim. E você também era um vendedor. Sim. Opa, senhora, claro. Eu tinha que fazer meu comercial. Eu tinha que pegar os noticiários das pessoas, fazer o comercial de uma loja, de outra, tá, tudo que acontecia. Eu tinha que ficar por dentro das notícias, das ocorrências diárias, semanais e tais, e anunciar. Se a Voz do Oeste não anunciou, não aconteceu. É tudo aí, bonitinho. Bom, e assim, para você conseguir tudo isso, você tinha que se ausentar do estúdio durante o dia, por algum tempo. Sim. E como é que funcionava? Aí parava? Parava, não, ele tinha horário de funcionamento, depois saía do ar. Então, eu funcionava umas 3 horas, saía do ar, depois à tardinha, no começo da noite, funcionava mais um pouco, anunciava tudo e pouco. Então, ele funcionava, vamos por, 6 horas por dia? 5, 6 horas por dia, 7, não mais que isso. Começava de manhã, ia até um certo horário. Fechava. Depois à tarde, ficava tardinha, ia até o começo da noite, por aí um pouco mais, e parava também. E até mesmo porque naquela época a gente não tinha muita vida noturna, assim, né? Não tinha muita coisa assim. A iluminação noturna era precária, então a gente ficava isso aí, escureceu e ia pagando tudo já. Quietava tudo e... Que ano que foi isso, assim, mais ou menos? Agora eu preciso fazer uns cálculos 56, aqui. Foi mais ou menos 6, quer ver? 42, 55, 55, 56, 56, 57, por aí, nessa faixa. Foi isso mesmo. Mas aí depois, deixa eu te contar. Conta aí.
veio o rádio. Até, você veja como o mundo é pequeno. Quem veio para tomar conta do rádio foi a Rádio Clube, lá do Camargo. Mas quem veio para tomar conta do rádio aqui, que foi o locutor, era um locutor de alto-falante, meu colega de Simonsen. Como chama ele, o grandão? Oswaldo Tridapalli. Ah, Oswaldo Tridapalli. Então, o Vardão. O Vardão, ele era locutor de alto-falante também? Ele era locutor de alto-falante, depois veio aqui e assumiu a rádio aqui. Gozado. O Alberto Mariano também. O Alberto Mariano, ele veio para Votuporanga num parque. Olha. E aí ele fazia aqueles anúncios, né? O rapaz oferece para a menina de verde com muito querer bem, né? Que gostoso. E aí o seu Nelson contratou ele. Que bacana. Então, o serviço de rádio falante era importante, né, Valdemar? Mas você veja, então, aí veio para cá o seu Oswaldo Tridapalli e... Com o Padre Vardão. Com o Padre Vardão. Quem que mais ia ouvir alto-falante? Acabou, matou o alto-falante. Acabou. Então, quer dizer, fechamos o alto-falante, acabou o alto-falante. Aí eu fiquei sem nada. O que eu fiz? Enquanto eu estava sem nada, eu fui na rodoviária. Tinha uma rodoviária lá embaixo, em frente à praça, lá no fundo, assim. Ali na rua São Paulo? Na rua São Paulo, é isso, em frente à Praça, em frente à Praça da Baixada aí. Tinha uma rodoviária aí. E naquele tempo a gente nem falava que era ônibus, era jardineira, né? Então eu fui lá e ficava lá no fundo, tinha uma falante lá no fundo. E eu ficava lá falando: atenção, senhores passageiros, para Cosmorama, Tanabi, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto. Partidas tantas horas, plataforma número tal. Queiram tomar seus lugares e boa viagem. E lá ficava eu. Ô, Valdemar, você sabe que eu também tive isso, né? Quando a rodoviária estava lá no Mercadão, onde era o Mercadão, antes dela vir aqui para lá, sei. A prefeitura fez uma concorrência para lanchonete, que o Nivaldinho ganhou, o Nivaldinho ficou tal, e eu e o Cláudio Craveiro ganhamos para fazer o serviço de alto-falante. Então tinha um lugarzinho ali. E aí o que a gente fazia? Ai, que gostoso, né? A gente vendia e gravava os comerciais naquelas fitas, e tal, e punha lá. E a gente fez muito tempo. E sabe quem começou a trabalhar ali, falar a hora? O Flávio Santos, que é locutor. Ele começou, ele adorava, né? Então ele, quer dizer, o serviço de alto-falante, o serviço de alto-falante de rodoviária também era um meio de informação importante, né? Ixi, se era. Nossa, eu fazia muitos comerciais aí. As firmas pagavam bem para a gente fazer comercial. Sim, lá. Porque era regional. Foi muito bom isso aí. Mas, deixa eu te contar. Depois, surgiu em Votuporanga uma outra rádio. Rádio Piratininga. Rádio Piratininga. Em frente ao Móveis Rapaz, aí do Paulo Rapaz, aí na esquina da São Paulo... Com a Pará. Aí. E aí eles abriram um concurso para admissão de locutores. Nossa, mas foi concorrido demais. Ser locutor era... Nossa, era o máximo. Vixe. Nossa, eu lembro que tinha uma fila de 30, 40 pessoas lá em frente, assim, naquela rua, esperando para fazer o teste de locutor. Queria ser locutor. E fizeram. Foi muito concorrido. Foram aprovados 3 locutores, no final de tudo. Lourdes Mainardi. Lourdes, uma voz maravilhosa. Eu gostava demais. Lourdes Mainardi. Esmeralda Góes. Nossa Senhora. E este que vos fala. Aí fomos nós lá para Piratininga. Aí eu fui ser locutor da Piratininga. Piratininga, falando para toda a região com imparcialidade, numa gentileza de tal. E aí falava, que gostoso. E viu, o Ademar, eu tive com o João Carlos Ferreira aqui, e ele falou um negócio que era importante. Naquela época, para você falar em rádio, você tinha que ter padrão de voz. Claro, opa! Hoje não. Vixe, padrão de voz tinha que ter dicção, você tinha que ter desenvoltura, senão até o visual era importante. Eu tudo me requei falando, isso aí não vira nada. Não. Tinha que ser... E o locutor naquela época, ele era locutor o dia inteiro. Quantas vezes eu estava lá, eu lembro que um dia eu estava lá em cima, lá perto da Coca-Cola, lá no coisa,
uma trombada lá, um carro bateu no outro, não sei o quê. Tinha aquele telefone bem sem vergonha lá, e eu ligava, eles colocavam no ar. E estamos falando aqui, eu fazia aquela reportagem bonita e todo mundo ligado. Que gostoso isso aí. Era muito. E eu lembro, quando eu comecei na Rádio Clube, tinha aquele carro que era viatura, né? Uhum. Que a gente ia fazer ao vivo. Certo. E aquele fio enorme, porque era fio, não tinha... Não tinha outro jeito, era por fiação mesmo. Tinha 100 metros daqueles fios. Aí o carro parava, e aí era a bateria. De vez em quando tinha que ligar o carro para não acabar com a bateria, né? Olha. Então a gente era uma dificuldade. Futebol, era tudo fio, né? E você trabalhou até quando na Rádio Piratininga? Olha, eu fui muito feliz, eu fiquei muito tempo na Piratininga. Inclusive depois eu montei uma programação noturna no rádio. Naquele tempo não tinha outro, era aquilo. Então à noite o pessoal tinha duas opções em Votuporanga. Era cinema e rádio. Ou dormir. Exatamente. É a terceira. Cine Votuporanga e a Piratininga, que era aí perto. Eu tinha até ligação, que eu era muito ligado com o gerente de cinema, o seu Walter. Seu Walter. Sério? Serião. E eu ficava aí na Piratininga. E ele fechava o cinema às 10 e eu também. Até a gente inventava alguma coisinha depois juntos por aí. Então, à noite eu tinha uma programação boa na rádio, eu gostava disso. Então, eu fazia um programa que tinha uma audiência muito grande, eu fui muito feliz com isso aí. Chamava-se Bons Tempos Aqueles. Era um programa de saudade. E eu colecionei quadrinhas com a palavra saudade. Tenho até hoje guardado, precisou editar. Tem mais ou menos umas 200 quadrinhas, todas com a palavra saudade. Saudade, sempre saudade, que ninguém sabe explicar. Saudade é um pouco da gente morando noutro lugar. Para matar as saudades, fui ver ânsias correndo. Eu que fui matar saudades, vim de saudades morrendo. Mas eu gosto de dizer que agora, saudade só é saudade quando não tem esperança. Saudade que ainda espera não é saudade, é lembrança. E assim foi. Então você recitava isso na sua programação durante as músicas, e punha músicas. Nossa, a audiência, o pessoal ficava lá doidando e tal. Eu falava, e eu já fazia uma média, né? Ei, esse aqui nós vamos oferecer para o fulano de tal. E você está lembrando dela, não sei o quê. Gozado, você me lembrou de uma pessoa da Rádio Clube que ele fazia. Ele era um jornalista. O Biratã Lemos. O Birajara Lemos. E ele ele fazia crônicas. E segundo o Beni Andrade, que trabalhou lá, o João Carlos, disse que era tudo de improviso, Valdemar. Diz que ele entrava no estúdio, minha professorinha, e aí ele ia, e aquilo parava a cidade. Ele gravou um disco com essas... Você já pensou? Coisas dele. Os caras, tem muita gente boa que passou por aí, viu? A gente tem que tirar o chapéu para eles, viu? Isso não era para qualquer picareta, não. Não. E, por exemplo, isso que você fazia, de ler poesias sobre saudade, era uma coisa que marcava, chamava a atenção. Nossa, o pessoal ficava vidrado naquilo, gente. Porque como que eu consegui colecionar 200 quadrinhas com a palavra saudade? Difícil isso aí. Não tinha internet, não tinha nada. Eu pesquisava, achava, escrevia, fazendo isso, fui selecionando aquilo. Ixi, foi um trabalho. Foi muito bom, mas para mim foi ótimo. Como era gostoso. E até hoje eu gosto. Eu falo saudade. Ai, ai. E era tudo ao vivo, né? O Walter Ferreira, da Wagner Vani Walter, ele esteve aqui e ele disse que a mãe dele tinha um programa, acho que de domingo, na Rádio Piratininga, ao vivo, e eles tocavam, o Wagner Vani Walter. Olha que gostoso. Eles tocavam ao vivo, Valdemar. Não tinha... Né? Ai, a rádio era ao vivo, né? Que delícia. Era ao vivo. A rádio era tudo ao vivo. Eu só tenho... Só tenho coisas grátis. E outra coisa, né, Valdemar? Naquela época, o rádio
estava sempre informando. Sim, sim. Qualquer coisa que acontecia, o rádio entrava e dava notícia. É? Né? Por exemplo, acontecia você falou, um acidente. Estava num programa musical, mas encerrava o programa para dar notícia. Quer dizer, a população se informava através do rádio. Nossa, todo mundo ficava ligado. Ele prendia as pessoas. Se a rádio não noticiou, não aconteceu. Mesmo porque não tinha jornal aqui na cidade, assim, e mesmo os jornais de São Paulo demorava para chegar. Que delícia. Né? Era terrível. Bom, Valdemar, e aí como que você entrou na educação? Bom, e enquanto eu fazia o rádio, eu estudava, né? Fiz até magistério e tudo. Aí, o senhor delegado de ensino, da qual eu não me lembro o nome, chegou, aí eu mudei totalmente. Ele me chamou, falou: senhor Valdemar, nós precisamos de uma pessoa para assumir uma escola, como ele sabia que eu tinha um passado ligado ao rural, do sítio, essas coisas todas, né? E nós precisamos de alguém para trabalhar numa escola rural que nós teremos, que é formar pessoas para a fixação do homem ao campo. E já se pensava nisso naquela época? Então, montaram uma escola, e essa primeira escola eu não conhecia outra. Foi montada em Américo de Campos. Era uma escola masculina, típica rural. Masculina, típica rural. Foi do Córrego do Rangel. E era o objetivo primeiro dela: fixação do homem ao campo. Fixação do homem ao campo. O homem tinha que ficar lá. Sim. Tinha que morar, não tinha negócio de vir para a cidade e acabar. Não. Então eu tinha que ensinar coisas do campo para os meninos para permanecerem no campo. Então o método era outro, de ensino? Tudo. E essa era uma escola masculina, só para homem. E eu ia lá ensinar, típica rural, só coisas de si. Ensinava plantação, plantar isso, plantar aquilo e tal, criar porco, criar cavalo, engordar isso, era só isso. E lá fiquei eu. E essa escola tinha, inclusive, um prédio, não só para a escola, mas também com uma morada do lado para o professor. Até quando eu fui lá, já morava uma família, e eles me reservaram um quartinho lá para eu dormir, e eu já comia sozinho lá tudo, era lamparina, não tinha energia elétrica. E lá fiquei, enfiado lá no sítio, e eu ficava 5 quilômetros de Américo de Campos. Mas como eu tinha sido radialista aqui, já era mais ou menos conhecido, surgiu a oportunidade para eu dar aula à noite em Américo de Campos para um pessoal de ensino mais avançado. Então eu arrumei um cavalo, eu montava nesse cavalo, colocava os livros no bolso da Valdrano, no outro bolsinho colocava um revolvinho, e saía 5 quilômetros daquela escuridão toda noite. Eu e Deus, nunca encontrei ninguém lá. Ia lá, dava aula até 10h30. Mas como que era a iluminação? Era lampião? Não, na escola era lampião. E não tinha mais nada aquilo. Aí eu pegava, montava esse cavalinho, chegava no sítio, era 11 horas, 11h30 e tal. Aí chegava, já soltava meu cavalinho no pasto lá embaixo. Ia lá em cima do fogão, estava meu pratinho de comidinha lá. Fogão a lenha, gostoso. Fogão a lenha, comia gostoso. Lamparina, acendia a lamparina. Depois eu dormia no fogão, naquele colchão, que afundava, assim. Colchão de palha. Colchão de palha. E eu fiquei um tempo aí, foi bom aquilo para mim. Até foi bom que depois eu progredi aí. E meditei muito bem, fui muito bem em Américo. Fiquei um tempo aí. Aí depois surgiu a língua francesa. O ensino da língua francesa. E foi muito bom, porque aí eu fui indicado. Também era uma coisa, mas eu fui indicado para participar de um curso de francês. 2 ou 3 meses intensivos em Ribeirão Preto, para poder ir dar aula aqui. Então eu ia para lá. Pegava o trem, e a noite inteira esse trem. E até lá ficava numa pensãozinha, aquelas de peão, boiadeiro, então eu ficava no cantinho, eu dormia. Ficava a semana inteira? Ficava direto, E assistia aula o dia inteirinho, à noite assistia um filme, e depois terminava o filme, ia dormir. No outro dia ia para a escola, aí nós íamos fazer uma conversação sobre o tema do filme, tudo em francês. Não se falava nada que não fosse em francês.
Tudo, só francês, francês, francês. Parlez-vous la langue française, mon ami? A minha professora foi a dona Erotides. Erotides, eu gostava de Erotides. Mas então eu fiquei aí. Então fiz esse curso e foi muito bom. Isso aí me abriu portas, né? Então, o professor de francês era eu. Né? Então, onde eu quiser, tinha aula de francês para mim. Dei muita aula de francês. Porque foi quando introduziu o francês na educação. Depois, até na época, eu não tenho nada com esse curso. Mas eu tive a oportunidade de ir para a França. Eu fiquei uns 10 dias mais na França. Conheci aquilo tudo lá, falava francês com aqueles franceses tudo. Vous êtes une belle femme, imagina. Valdemar, e essa época toda, Votuporanga, era tudo terra. Sim, eu não falava outra coisa, não. Tudo terra mesmo. Tudo terra, Inclusive, quando eu ia para a América depois, que eu não ia mais a cavalo, mais para frente, depois que eu ia dar francês também, era tudo terra. E eu não tinha carro, eu arrumei uma moto, e era aquele barro, naqueles dias de chuva, e ia embora lá para dar... Paguei muito pecado, viu? Um dia o Ramos Curi esteve aqui no programa e ele começou a falar uma coisa, eu fico imaginando como que os jovens hoje imaginam. Não tinha água encanada, era poço. Isso veio depois, primeiro não era assim. Você puxava aqui. Puxava no... depois é que veio. Aí depois deu um salinho. Não tinha energia elétrica. Não. Né? Não tinha nada. O divertimento... Ainda bem que nós tivemos um maluco chamado Manuel Mata, que instalou o cinema aqui. Deu até M de maluco de Manuel. E aquilo, quando vinha filme do Mazzaropi... Gente, eu não perdia um. Não, mas ninguém perdia. Era uma fila enorme, monstruosa. Tinha 3 sessões, né? Então, quer dizer, a minha irmã um dia estava contando, ela está com 81 anos, que a diversão era... Eles iam ali na praça, tinha a farmácia do Sr. Zé Buque, que é... Zé Buque, era a farmácia. A farmácia. E a minha irmã morou na casa do Zé Buque, quando ela veio para Votuporanga. Então tinha muita relação. Diz que ficava sentado ali, vendo um movimento. Que gostoso. Quando ia no cinema, ia para o cinema, quer dizer, essa era a vida. Tinha o fute, você ia no fute e ficava vendo as menininhas passando. Ixi, era o que tinha. E nem piscava, assim. Ai, que delícia. E era assim, né? E era pegar na mão só se fosse para casar. Não é assim, não. Tem esse negócio de ficar agarrando dentro e pensar. Você passava só tudo assim. Você já... Eu tinha que manter a linha também, não podia fazer muito sem graceza, não. Bom, e aí você foi para Américo, você assumiu, depois você foi dar aula de francês aonde? Depois eu fiquei um tempo de aula de francês também em Américo. Em Américo. Aí depois eu vim para Votuporanga, aí eu dei aula, eu trabalhei aqui, eu dei aula muito tempo em Álvares Florense também. Que era Agapira, Agapira, dei aula na Agapira muito tempo, em Agapira, água do rio que canta lá, em Agapira, dei lá muito tempo. Fui muito bem aí. Depois eu dei aula aqui no Ponto da Sorte, eu dava no Ponto da Sorte, uma escolinha rural. Aí já era misto. Aí já era misto, rural. Depois, você quer saber? Aí eu me efetivei, sabe para onde eu fui? Eu fui para frente de Jales, Urânia, depois de Urânia eu andava mais 20 quilômetros de terra, eu ficava numa escolinha rural lá. Escola masculina rural, tipo rural, e eu ia lá dar aula, ia todo dia lá, eu gastava mais do que eu ganhava. Agora, essa escola rural era o mesmo esquema da de América ou não? Ou era uma escola Não, aí normal? já era normal, eu fui concursado e tal, era normal, fui lá assumir. Fiquei lá, e como? Não tinha nem como. Aí consegui arrumar uma pensão que me acolheu, fiquei morando alguns meses lá em Urânia, numa pensãozinha lá, meio fim de rua, lá assim, não tinha jeito de ir embora. Até que depois eu consegui acertar, e depois de um ano vim para casa. Até me lembro que chegou uma época que eu faltei um dia. Faltei, o supervisor foi lá e meteu uma falta injustificada. Aí eu apresentei para ele no atestado, tinha nascido meu filho naquela noite, e eu fiquei com ele. Ele teve que afinar. E a escola, né, Valdemar, era o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano grupo numa sala só, não era?
Mas geralmente no sítio ia só terceiro ano só. O quarto já não ia no sítio. Depois é que veio. Era primeiro, segundo, terceiro ano. É só para ensinar, só para alfabetizar mesmo. Era o básico, aquilo lá. Depois você pegava também, você passava umas atividades o primeiro, segundo ano, você ia dar o terceiro, você dava uns pontos diferentes, umas coisas e tal. E você tinha que a programação de um, de outro e do outro. Você pulava miúdo. Mas era bom. Muito Agora, bom. Não era meio complicado você falando para um primeiro ano, e o cara que estava no terceiro já sabia isso, e você ia falar para o terceiro ano, não criava um certo conflito dentro da sala? Mas a gente deixava cada um com uma atividade diferente, para eles não ficar com muito tempo ocioso para isso. Então, enquanto você estava falando para a turma do primeiro, do terceiro estava ocupado, eles não iam ficar mais vendo aquele que eles já sabiam. Sim. A gente procurava distribuir a coisa. Mas o gostoso mesmo era a merenda, né? E era tudo, ou é 8 ou 80, né? Bom, bons tempos. E aí, quando é que o senhor veio para Votuporanga dar aula? Moço, depois disso tudo, aí eu fui removido para cá. Aí eu comecei a dar aula aqui em Votuporanga. Aí eu vim aqui para o terceiro ginásio. Que é o Cícero Barbosa. Antes eu vim aqui no Pieroni. Dei aula aqui no Pieroni. Depois fui diretor do Pieroni. Aí é que eu fui lá para o Cícero Barbosa. O senhor foi diretor do Pieroni depois do seu João? Depois do seu João. Isso, depois do seu João. Fala muito bem, lembrou bem. Seu João. Aí depois fui diretor aqui do Pieroni. Depois eu fui lá para o terceiro ginásio, que na época era terceiro ginásio. Depois é que foi Cícero Barbosa Lima Júnior. Até me lembro que quando foi inaugurada a escola como Cícero Barbosa Lima Júnior, foi uma festa, um prédio todo e tal. Veio a autoridade de Rio Preto, tudo quanto era lado para fazer coisa. E o diretor da escola falou: senhor Valdemar, eu não vou fazer discurso, não. O senhor vai lá e fala meu nome, já sobe lá no palco, lá e fala para a autoridade. E a gente de Rio Preto, aqueles autoridades aí. Eu já estava acostumado, era com o microfone, fui lá e fiz o discurso, né? Então aí fui lá no Cícero Barbosa. Então no Cícero Barbosa eu fui professor muitos anos. Depois eu me tornei assistente de diretor no Cícero. Depois eu me tornei diretor do Cícero Barbosa Lima Júnior. Um bom tempo. Depois eu fui diretor na região. Sim. Eu fui diretor em várias escolas. Quer dizer, a região toda? Toda. Moço, depois fui supervisor. E aí, como supervisor, que era inspetor escolar na época, eu conheci tudo que tinha aqui. Votuporanga, Cosmorama, Américo, Gestal, Cardoso, toda a região aqui eu fazia tudo. E era a época que o professor ganhava bem, né? Eu ganhava bem. Ixi, eu era conhecidíssimo aqui. Quem que não conhecia? E eu gostava do que eu fazia. Eu me relacionava bem. Eu não tenho nenhum inimigo. Graças, não tenho. Eu era enérgico, eu falava sério. Mas eu sabia sorrir, eu sabia bater nas costas, eu sabia explicar por que eu vi. Fazia a pessoa entender por que ela ouviu e que ela mereceu o que ela ouviu. Então eu só tenho que agradecer. Agora, Valdemar, naquela época havia quem te chamava muito respeito. O professor entrava na classe e você ouvia uma mosca voando. Oh! Inclusive, quando entrava, um detalhe, você falou, você entrava na classe... Todo mundo levantava. Todo mundo de pé, assim. Aí você olhava assim, sentava. Bom dia, senhores, tal, vamos lá. Então, vamos tentar, tal, e ficava assim. Às vezes eu estava dando aula, eu estava falando, gente, vamos parar um pouquinho. Nós estamos atrapalhando o moço. Ele está falando lá atrás, atrapalhando ele. Todo mundo parava, olhava para trás. Não, isso era uma humilhação. Nossa, acabou, não acontecia mais não. Você já pensou? Eu lembro uma vez, o professor Cícero Barbosa Lima, terno, ele andava só de terno, ele dava aula, acho que de física, química, não sei. Sim, ele era sério. E tinha um aluno que estava encostado na parede, sabe assim? Ele fez um discurso com esse cara, comparando ele com o elefante. O elefante dormia encostado. Mas foi uma humilhação, Valdemar. Sabe, a gente tinha essas coisas, né, que a gente, não sei se era medo ou respeito. Né, mas um pouco de cada, vai. Porque o professor tinha uma autoridade que era uma coisa, né? A gente tinha... Vixe, se tinha. Professor, vixe. Ninguém falava grosso professor nem nada. O professor parava assim, vixe. E os pais da gente falavam assim,
se você for... Se o professor der alguma... Se for expulso, chegando aqui em casa, você apanha. Se você apanhar aí, você apanha o dobro em casa. Quer dizer, os pais tinham certeza absoluta que o professor estava correto. Ixi, o professor era autoridade mesmo. Né? Acabou. O professor falou, está falado. E tinha também uma coisa que era muito... Eram os desfiles, né? De aniversário da cidade, 7 de setembro. Era uma coisa, né? Quantos discursos que eu fiz? E eram todos que alunos. Delícia. E eram todos alunos, né? Todos filando. Uniformizados, os pais, a comunidade toda acompanhando, estava aquele respeito. Aí tinha os escoteiros do Tenente Guatemozinho. Isso. Depois os patrulheiros do... Guatemozinho Pedroso, Depois teve os patrulheiros, né? Que eram... Está esnobando memória, hein, companheiro? Como é que chamava o delegado de ensino que era responsável pelos patrulheiros? Me sumiu o nome dele agora. Eu também não sei. E eles desfilavam, né? Era uma coisa, né? Era o auge. Ai. Né? Bom, e depois foi tudo isso, aí aposentou e não fez mais nada. Você é feliz. Não, tudo bem. Depois fui supervisor de ensino, percorri toda uma região. Depois eu dei aula só na faculdade, dei aula 10 anos na faculdade. Aqui em Votuporanga. Então eu tenho toda uma história ligada à educação. Você dava aula do quê, Wandamar? Olha, eu dei aula de disciplinas ligadas ao ensino. Metodologia de ensino, mais ligado a isso mesmo. Teoria e prática, essas coisas assim. Nossa, tinha classes com mais de 100 alunos. Era doido você chegar uma classe com 100 e tantos alunos, encarar. Mas eu fui muito feliz. Eu me relacionava bem com os alunos. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Lembrei o nome do delegado. Teodomiro Monteiro do Amaral. Teodomiro Monteiro do Amaral. Ele tinha os patrulheiros dele. Teodomiro Monteiro do Amaral. Você esnova a memória, hein, rapaz? Parabéns. Não, de vez em quando a gente sabe alguma coisa. E o Waldemar, você fala sempre saudade, que coisa. Quais foram, assim, algumas histórias, algumas coisas que te marcaram? Uma vez aconteceu não sei o que me marcou, ou algum ato político, ou alguma... Ainda mais você que estava sempre ligado. O que te marcou nessa infância, juventude? Gente, eu me marcou bastante o fato de eu estar na prefeitura, junto com o prefeito, que era o Luiz Dearo, o Luiz Rivoiro, que era o chefe de gabinete, eu e mais alguns secretários todos que estavam aí, e nós que comandávamos tudo aqui, e a gente era aceito, a gente via que nós estávamos bem, nós éramos queridos, e nós estávamos sendo úteis. Então, isso aí fez bem para a gente, vimos que nós estávamos ajudando ao desenvolvimento do município. Me fez muito bem, e até hoje, ainda quando eu não sei porquê, mas quando eu passo lá no cemitério, que eu vou lá visitar a escola dos meus pais, do lado está a escola do Luiz, todo imponente, assim, que gostoso. Era um irmãozão, o Luiz era meu irmão. O Luiz foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores profissionais. Nós trabalhamos juntos em América de Campos, ficamos juntos na mesma pensão. Fabrício Nogueira de Carvalho, Luiz Diário. O Luiz foi meu professor de história. Ei, Luizão. E era uma figura simpaticíssima, né? Simpaticíssima. Agora, Waldemar, como que era, na época do Luiz Dearo, a relação prefeito com Câmara de Vereadores? Tinha um embate muito, uma oposição muito pesada, ou não? Era uma coisa mais tranquila? Eles procuravam conciliar as coisas, mas de vez em quando tinha umas batidas de frente, sim, né? E o povo naquela época não tinha muito... Não segurava muito a língua, não, né? E não tinha muito vocabulário para falar as coisas. Falava coisas pesadas, às vezes, face to face, assim, cara a cara, sabe? Mas, por outro lado, tem períodos longos de boa convivência. A gente sempre aprendeu a se respeitar. E quando você é respeitado, você automaticamente procura retribuir. Certo? Respeito
atrai respeito, impõe respeito, essas coisas assim. É. Ô, Valdemar, foi na época do Luiz Dearo que criou a Praia dos Meninos ou não? Ou foi depois? Você lembra da Prainha dos Meninos ali na represa? Que tinha pedalinho. Nossa, coisa linda, que sucesso aquilo lá, rapaz. Nossa. E era uma diversão para a classe. Nossa, e era aquilo, e não tinha muita coisa. Então, aquilo lá foi tudo isso. Porque aquilo lá atraía todo mundo, e ficava doido daquilo lá. Que gostoso que era aquilo, né? Porque aliás, você falou, lembrou. O açaí marcou demais em Votuporanga. Marcou. Quanta coisa. O açaí é um patrimônio de Votuporanga. É tudo. Você pode ver que antigamente, até quando criaram o açaí, o Votuporanga Clube tinha uma certa rivalidade. Parece que um queria empanar o outro. Mas o Votuporanga Clube era um clube de elite. Só de elite. Só de elite. E o açaí veio para pegar a classe média. Do povão, né? E você viu o que virou o açaí? Nossa Senhora. O Valdemar, eu fiquei muitos anos fora. E um dia eu cheguei aqui em Votuporanga, quando eu voltei, eu falei, eu vou visitar o açaí. Eu joguei no time do açaí, fui reserva do Claudinho. Olha que bacana. A hora que eu entrei, eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Eu acho que é um dos clubes mais bonitos do interior de São Paulo. E na época o açaí não tinha piscina, era só represa. Né? Lá embaixo. Lá embaixo. Você nadava na represa. Vixe. De vez em quando morria um afogado. E daí, beirando a represa, lá na frente que tinha um botequinho lá, um lugar para servir alguma coisinha, para um salgadinho, umas coisinhas lá pra gente. Tinha bilhar, pibolim. Isso, é isso aí. Né? E aí fizeram uma espécie de um deck ali que a gente ficava. Uhum. E lá, no meio não, mas por exemplo, tinha uma plataforma com um trampolim. Que gostoso. Né? E, pô, nós estamos falando de Votuporanga Clube, açaí. Você era de ir nos clubes, você era bom dançarino, você gostava de carnaval ou não? Não foi o meu forte, não. Não. Não é muito dançarino, não era muito. Eu era mais ligado a pescaria, caçada, cacei muito. Matei tudo que tinha direito. Antigamente podia, né? Agora eu tenho dor do peso de consciência. No fundo da minha casa tem um quintal grande e eu todo dia trato de uns pombos que tem lá. 60, 70 pombos que vão lá de manhã. E eu vou lá e esparramo aquele monte de milho para ele. Faz aquela aí vai aliviando a consciência. Peso de consciência, sim. E eu faço isso sempre. Hoje mesmo, eu fiz todo dia, faço isso. Vamos só um pouquinho. A sua esposa é a família Galouro, né? Galouro. Que também foi uma família... Marcou muito em Votuporanga. Marcou muito, né? O seu Walter Galouro, que era dono de lojas aí, Antônio Galouro, que era autoridade também, fez um monte de coisa. Josefina Galouro, que era professora. Josefina, professora Josefina. E a minha esposa, Nilce Galouro, que também é professora. Então, a família Galouro marcou positivamente. Eu gosto muito deles, desde o velho Vicente Galouro, que era funcionário do DE, também gente fina, bacana. Morava ali na rua Itacolomi. Isso aí. Então, gosto demais dele. O Vartão Galouro era um irmãozão meu. Cunhado, mas era um irmãozão. Inclusive, as coisas boas a gente tem que falar, um detalhe. Eu estava em Rio Preto, fui operado, passei por uma cirurgia de coração, naquela época, havia 35 anos atrás, não é? Doutor Braille ou não? Isso aí, estava bem informado. E naquela época era uma coisa, os casos de morte eram muito grandes. Eu, quando não, eu falava, bom, agora, foi o que o médico falou para mim, não, agora o senhor está bem, então, o senhor vive mais 7, 8, até 10 anos, já está com quase 40. Então, mas quando eu fui internado em Rio Preto, precisava de uma doação de sangue. Meu cunhado, Walter Galouro, pegou uma Kombi que ele tinha, colocou 5 doadores de sangue e mandou para Rio Preto para doar sangue para mim. Qual Galouro? Quem faz isso? Não. Qual Galouro era da Receita Federal? Era o Toninho, Antônio Galouro. Antônio Galouro. Galouro. Ele faleceu recentemente. Isso, né? É esse mesmo. É esse mesmo. E agora tem um outro Galouro que é da Polícia Federal, não é? Um negócio assim? Esse Polícia Federal é o meu filho caçula. Ah, é seu filho? Esse é o meu filho caçula. Ele está aqui, Votuporanga. Até falou, quer que eu vou lá com o senhor, pai? Poxa, ele é teu filho? É uma... Aliás, meus 3 filhos só me dão alegria. Eu não poderia ter tido filhos melhores
Só alegria, alegria, alegria. Isso é Os bom. 3 bem encaminhados profissionalmente. E os 3, nós somos mais irmãos do que tudo, né? Todos os 3. São meus companheiros. Valdemar, agora tem uma coisa, né? Eu sempre falo isso. Hoje, a gente cria os filhos, quando ele chega nos 30 anos, não é drogado, já é uma vitória. É verdade. Ixi. O resto não importa. Naquela época não se pensava nisso, né? Quer dizer, você queria que o teu filho tivesse uma boa profissão. Né? A gente nem pensava em droga, né? Não. Isso não existia. Não. Né? Agora, era bonito fumar. Era charme. Você fumou, Valdemar? Vixe, fumei 30 anos na vida. Eu comecei novo também, hein? Ixi. Depois resolvi, deixei. Nossa, nunca mais fiz um cigarro. E parece até piada, parece até mentira que eu fiz isso. Não Agora, acredito. Valdemar, Até a mão ficava amarela. Ficava. Né? Você foi fumando também? Fumei, mas eu fui muito vagabundo para fumar, sabe? Mas tinha gente, eu conheci, que colocava cigarro no bolso, mas não fumava. Ah, Só para falar. era charme. Que era um charme. Né? E as redações, jornais nessa época, era máquina de escrever, e toda mesa tinha um cinzeiro. Oxe, cinzeiro era obrigatório. E ali você punha a máquina assim, o carro da máquina ficava até amarela. Ficava até amarelo de tanto fumaça aí, né? E o dedo era uma coisa... Tem as coisas que parece mentira, né? Saber para quem você fala assim, o cara não está... Que é isso? E fumava em qualquer lugar, né? Nossa. No avião, no cinema, não tinha nada disso, não. No ônibus. E era charme mesmo, né? Vixe, você pegava o cigarro e ficava esnobando. Mas os ônibus tinham uma restrição. Na frente estava escrito, proibido fumar cachimbo e cigarro de palha. Tudo mais podia. Cigarro podia, você não podia fumar cachimbo e nem cigarro de palha. E o difícil era saber se o teu cigarro era um cigarro de palha ou não. Se você pegava de palha, acendia, deixava meio escondidinho, fumava de um jeito e para os outros. Puxa, era muito Bons tempos, que eu te falei, era o nome do meu programa. Bons tempos aqueles. Bons tempos aqueles. Olha, Mário, estamos chegando no final, esse papo maravilhoso. Muito obrigado pela presença. E faz 30 anos que você operou, que você vive mais uns 30, 40, né? Quase 40 já que eu fui operado. Que vai mais uns 40 aí. O que vier é lucro, desde que eu esteja vivendo com essa qualidade de vida que, graças a ele, eu tenho até hoje. Eu vivo bem, não tenho nenhuma doença, não sinto nenhuma dor, me alimento bem. Tomo até minha cervejinha pequenininha assim, de vez em quando para esquecer. Então, eu me sinto a mais feliz das criaturas. Eu só tenho a dizer muito obrigado, meu Deus, por essa família maravilhosa que você me deu, por essa saúde, por isso tudo. Não tenho nada, não tenho nenhuma restrição. Agora você só achar um jeito de voltar para o rádio, né? Não, eu dou lugar para outro, eu já fiz a minha parte. Muito obrigado, Valdemar. Bom, assim nós encerramos mais um Baú de Votu dessa semana e voltamos na semana que vem com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.